O seu rosto brilhou como o sol. Ouça agora o Evangelho do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu amigo. Como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia 5 de março de 2023, né? O segundo domingo da Quaresma. Quaresma, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus. Jesus que se entregou de livre e espontânea vontade a morrer por todos nós, né? Isso aconteceu na Semana Santa, né? A qual nós estamos nesta preparação para a Semana Santa, né? Que logo na Semana Santa vem o domingo de Páscoa, onde Jesus ressuscitou, né? Ressurgiu dos mortos, né? E o caminho de todos nós cristãos que levamos esta vida de igreja, de santidade aqui na terra, aliás, de luta pela santidade, né? Aqui na terra. Todos nós cristãos que damos para a igreja, que vivemos este sacrifício que leva a vida cristã, né? Que nos leva a sofrer, como diz na leitura de São Paulo aqui, né? A Timóteo, né? Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 8 e 10, né? São Paulo, ele pede para os irmãos sofrer com ele pelo Evangelho, né? Fortificado pelo poder de Deus, né? Ou seja, o Evangelho, esta vida ela nos leva a sofrer, esta vida de igreja, essa vida cristã em luta por nossa salvação também, né? Assim como Jesus deu o exemplo, né? Jesus, que era Deus, ele deu o exemplo, ele mostrou o caminho que todos nós cristãos devemos também passar, né? Sem esta luta, sem este sofrimento, né? Lembrando que muitos não querem sofrerem
não querem sofrer por o Evangelho, por a palavra de Deus, né? Só faz as coisas do jeito que querem. Não é bem assim. Nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, a palavra de Deus, as coisas de Deus, né? Em segundo lugar, o nosso próximo, né? Os nossos irmãos, a nossa família, as coisas aqui da terra, as quais a gente precisa para viver também, né? Em comunidade, em vida de igreja, né? Lembramos que o mandamento, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, em segundo lugar o próximo, né? O Evangelho não está mandando a gente abandonar o próximo, mas e fica em segundo plano, né? Em primeiro lugar as coisas de Deus. Se a gente não sofrer por Deus, por a igreja, por a comunidade, né? Daí vem o próximo também, né? O próximo. Então nós não estamos fazendo nada que nos garanta a salvação. Ou seja, todo aquele que procura salvar a sua vida aqui na terra, faz as coisas só do jeito que gosta, então esse vai perder a salvação eterna. Então a vida de igreja, ela traz sofrimento, né? Ela traz abandono de si mesmo, né? Como isso, a gente tem que abandonar o nosso lar, a nossa família, aquilo que a gente mais gosta, e se dedicar à vida de igreja. Isso é um sofrimento, né? Mas Jesus, ele mostrou através da transfiguração que ele é capaz de transfigurar também qualquer um de nós, certo? Não toma por esta decisão de seguir a Jesus, nós nunca seremos transfigurados também, né? Ele transfigura, quer dizer, a pessoa transfigurar, ela mostra um jeito diferente, né? A pessoa é de um jeito que quer, né? Ou seja, o mundo dos vícios, né? Deixa a pessoa do jeito que ela quer, iludida por aquelas coisas passageiras da vida, né? Então a pessoa, ela, quando aceita Jesus, ela se transforma. Isso quer dizer, ela se transfigura, Jesus mostra essa transfiguração, a qual ele mostrou aos discípulos, né? Ele faz isso com qualquer um de nós, quando tira-nos do mundo dos vícios, né? Das coisas da vida, as quais deixam as pessoas iludidas, né? Presas àquilo ali. Então Jesus, ele transfigura qualquer um de nós. Para isso basta nós também aceitar o seu pedido, né? O seu apelo, como diz na primeira e segunda leitura aqui, né? Na primeira leitura, que está no livro do Gênesis, né? Capítulo 12, de 1 a 4, né? Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e farei de ti um grande povo e te abençoarei. E daqui por diante, né? É isso, a gente tem que aderir, ouvir o pedido de Jesus, né? Atender o seu apelo, o seu pedido à conversão. A quaresma, né, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus, o apelo está sendo feito, né? A oração, a caridade e o jejum, né? Se o cristão não faz essas coisas, e quando faz é para se mostrar, isso não está valendo nada, não está mostrando a sua transfiguração. As coisas do mundo também levam nós também a nos desfigurar, o contrário, né? É só a gente ver uma pessoa mergulhada dos mundos dos vícios, né? Como ela se desfigura. Vamos tomar, por exemplo, a vida de um drogado, né? Ou de uma pessoa que é mergulhado na prostituição. Ela se desfigura. E Jesus, ele transfigura qualquer um de nós. Ele mostra aqui mesmo na terra que você mudou, que eu mudei, e que a gente vive uma vida diferente daquilo que a gente era antes, quando vivíamos no mundo dos vícios aqui na terra, né? Das bebedeiras, né? Das comelices, do mundo das drogas, da mentira, de qualquer uma coisa que
desfigura a pessoa, desfigura o cristão verdadeiro, tirando ele da vida cristã, tirando ele de Jesus para o mundo, né? Então a transfiguração é isso. Jesus subiu ao monte com os discípulos, né? Ele já estava prestes a passar por a paixão, morte, né? De cruz. Os discípulos não aceitavam isso, né? Até então eles não haviam entendido o que era isso. Jesus levou ele a esse monte, né? O monte, toda vez que Jesus ia rezar, ele subia ao monte, né? O monte que hoje significa o altar da igreja. Então ele mostrou ali quem ele era, que ele era Deus, que ele era necessário que ele passasse por a morte de cruz, né? Porque a vida dele estava garantida, porque ele era Deus, né? Então os discípulos com isso ficariam mais contentes, né? E ali apareceu Moisés e Elias, né? Os profetas do Antigo Testamento que já haviam falecido há muitos anos atrás, né? Apareceu, Jesus mostrou eles no céu através da sua transfiguração. Então Jesus pediu para que eles não contassem aquilo a ninguém, né? Quando desceram do monte. E Pedro ficou tão contente que ele queria fazer ali 3 tendas, né? 3 barracas, né? Alojamento, uma para Jesus, Moisés e Elias, né? Mas Jesus, o Evangelho vai dizer mais adiante que para chegar ali naquele lugar é preciso descer o monte, né? É preciso começar daqui de baixo, é preciso todos nós passar por essa vida de igreja, é preciso se rebaixar uns para os outros, é preciso viver para servir, é preciso ser humilde, é preciso amar a todos, não querer ser melhor do que ninguém, é preciso fazer o bem sem olhar a quem, né? É preciso cumprir com esses três pilares, né? Essas 3 práticas religiosas as quais neste tempo de Quaresma a igreja faz o apelo mais, né? Que são a oração, a esmola e o jejum, certo? Não ora, não tem como falarmos com Deus, né? É através de Deus o meio principal, é através da oração, né? O meio principal de nós falarmos com Deus, certo? Não fala com Deus, então estamos sendo hipócritas, né? Dizendo às pessoas que amamos a Deus, que amamos a Jesus, mas se a gente não reza não tem como, né? A caridade, que é o meio de nós mostrarmos que queremos o bem para todos, né? Sobretudo quando o outro precisa de nós, é através da caridade ou da esmola. E o jejum, que é para colocarmos freio, né? Em nós mesmos, mostramos à comunidade e a Deus através do jejum que nós temos o domínio do nosso corpo, não as coisas, os vícios deste mundo, né? Hoje em dia o celular tomou de conta do mundo, né? Todo. E nós não podemos nem de celular nem de vício algum ser dominado por eles, né? Devemos mostrar que temos o domínio do nosso corpo e fazemos as coisas quando queremos e não quando as coisas querem nos dominar. Então, bom domingo para todos, né? Hoje é o 2º domingo da Quaresma. Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Um bom domingo para todos, uma ótima semana, tudo de bom e até a próxima. Vamos ouvir uma musiquinha. Tchau. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo,
quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome. passando fome de Deus. A decisão é tua, A decisão é